A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os queridos e amados irmãos. Eu sou o Fernando Aquino. Estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Meus irmãos, a gente vai estar hoje aqui trabalhando um pouco com a lição de número 6 da revista da editora CPAD. É claro que ao assistir esse vídeo você vai perceber aí que essa lição ela veio um tanto atrasada, né? A lição ela foi ministrada a princípio no domingo passado, né? O dia aí oficial para se ministrar a lição. Mas eu acredito que, embora atrasado, a gente também tem muito a aprender a respeito desse assunto, né? Eu havia cogitado o fato de estar gravando ou não esse vídeo, não pude gravar em tempo hábil, inclusive ministrei essa lição, eu fui professor dessa lição na igreja e não tive tempo de vir aqui para a plataforma estar gravando e trabalhando com vocês esse vídeo aí, fazendo um subsídio, mas eu ainda assim optei por gravar, ainda que de maneira atrasada, o vídeo, pelo fato de que há muito a se aprender com esse tema, né? Um tema muito importante, família, um tema muito oportuno, e tudo quanto nós pudermos estudar e aprender sobre família é muito importante e será de grande valia para nós. Então, acho que dito isso, a gente pode já dar início aí a essa lição, ok? Vamos lá, a gente vai começar essa lição percebendo que, é claro, nós estaremos aí trabalhando, como dissera aí, a lição 6, e o título é A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. E o nosso texto áureo dessa lição encontra-se em Gênesis 2, verso 18, e diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Vemos também a nossa verdade prática que diz aí, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Então a gente vai trabalhar aqui nessa lição e perceber ao longo dela, né, o quanto a família tem sido atacada e, pelo que percebemos, muitas coisas ainda são ou ainda serão, né, criadas contra e para serem usadas contra a família. Mas o Senhor é conosco. E a leitura bíblica em classe dessa lição encontra-se em Gênesis 2, verso 18 a 24, e a introdução nos diz: Nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer. Né? Vigiemos. Vamos lá então falar um pouquinho sobre isso aí. Então, gente, está aí mais o início, mais a lição. Né? Pelo fato de já ter passado, não vou me delongar muito aqui na introdução, já visto o fato que está na introdução, são coisas que a gente vai ver realmente de maneira mais ampla na lição. Então, vamos aí direto para o primeiro tópico. Então, no primeiro tópico, a gente já percebe aqui, é claro, que já que o assunto é a família, falaremos sobre sutilezas, ataques contra a família, ataques que a família vem sofrendo e, pelo que percebemos, ainda há de sofrer. O que a gente pode inicialmente entender nessa lição é que, já que o assunto é família, o primeiro passo é definir família, entender o que é família. E a princípio está aqui, esse título fala por si só. Família, projeto de Deus. E dentro disso a gente tem um subtópico que já está atrelado a esse tema, uma instituição divina. Então, em primeiro lugar, para você, professor, né, a lição já passou, mas de repente alguém, por um motivo ou outro, né, talvez uma coisa na agenda da igreja que não foi possível realizar a EBD domingo pela manhã, e há igrejas que às vezes estendem, né, acabam transferindo a data da EBD para um outro dia. E talvez não tenha ministrado ainda, isso possa lhe ajudar. Então, para começar, gente, a gente está vendo aqui a origem da família. Primeiro tópico, professor, o assunto aí, a origem da família. Ok? Esse é o primeiro ponto. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconhece que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é a criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Então, a princípio, é claro, você já percebe aí que eu não coloquei o subtópico inteiro, já visto o fato de que ficaria muito extenso aqui, mas a gente já começa o primeiro subtópico tentando ali, a partir daí, entender e definir o que é família. Então, a gente já vê a origem dela. A família, então, ela não nasce num desejo, um coração humano, num propósito humano, ou até mesmo para suprir uma necessidade humana, mas a família, ela nasce
com um projeto idealizado por Deus. Então, com isso, logo a família vai nascer no coração de Deus. O texto aqui, nós acabamos de ler, extraído da revista, não extrair esse texto aí, parte desse texto da revista, então a gente percebe o seguinte, que o diálogo ali iniciou-se nesse meu subtópico entre Jesus e os fariseus, ou seja, Jesus foi procurado pelos fariseus, que a princípio não tinham uma curiosidade, mas queriam intentar algo contra Jesus, e lhe perguntaram, é lícito repudiar a nossa mulher por qualquer motivo? Uma breve lida lá em Mateus 19 vai te auxiliar contra isso aí. O ponto é que a resposta de Jesus, que é o nosso foco aqui, e dentro da resposta de Jesus, Jesus cita o fato de que o casamento foi instituído por Deus e que não deveria haver nenhum tipo de separação, ruptura no casamento, embora a gente só vá falar isso de maneira mais ampla, em tópicos e subtópicos posteriores. Então, professor, né, fique atento para que você não adiante esse assunto da família ser indissolúvel, porque haverá um tópico aí só para falar disso. Mas o ponto aqui é entender a origem, então que a gente não fuja do assunto, não fuja do tema aqui. O nosso propósito é falar da origem da família, que é a princípio divina. Ela nasce de Deus, ela vem de Deus, um plano, um projeto do coração de Deus. E com isso, o que Jesus está querendo dizer com isso aí? É isso que a gente está tentando passar, ou seja, o que a gente está analisando na lição. A origem da família é divina. Em que sentido? Ela vem de Deus, ela nasce do coração de Deus. Ok? E foi Deus, não o homem, que a criou. Então, Deus não só a idealizou, como também a criou, a fez existir. Tá? Deus criou o homem, logo, por conseguinte, criou a mulher. E o texto vai dizer, né? E Deus os abençoou e disse, crescei e multiplicai e povoai a terra. Então a gente se pergunta, o que seria Deus abençoar Adão e Eva num tempo em que não havia maldição, né? A essa pergunta, Deus abençoou, mas abençoou num tempo em que não havia maldição, para que abençoar quem não é maldito? Ou seria uma antecipação do que seria o pecado, mas se abençoou para que não houvesse pecado, então será que não funcionou porque o pecado veio? Então o básico é que nós geralmente entendemos esse termo, essa expressão, os abençoou, como os casou. Então a bênção que Deus deu a princípio a eles foi o casamento. Deus casou Adão e Eva e após casá-los disse, crescei e multiplicai, povoai a terra. Tá? Então nós entendemos a partir daí a bênção de Deus sobre o casamento. A família, portanto, é criação de Deus. Está mais que claro isso. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Então, está aí. Quanto à origem da família, mais que entendido, mais que explicado, mais que dito, ela nasce no coração de Deus. E uma vez entendendo a origem da família, vamos entender agora, ou seja, né, essa função da família. Isso que é interessante. Então, primeiro subtópico, professor, você viu aí a origem. Segundo subtópico, você agora vai trazer aos seus alunos, ou você, aluno que está estudando também, vai passar a entender melhor, não só a estrutura, como também a função da família. Então, ela é a célula máter da sociedade. Entendamos isso. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Então, está mais que claro. Somos igreja? Sim, mas a família ela nasce, pelo menos aqui na Terra, porque há esse pensamento, né? Quando nasceu igreja, quando nasceu família, quando lá, ou seja, na eternidade, no coração de Deus, ele idealizou isso lá na eternidade. Mas, de maneira prática, quando passa a existir, primeiro a gente percebe que a família, Deus faz primeiro a família para depois instituir a igreja. Então, o ponto é esse. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Então, tudo que nós entendemos e conhecemos, embora com diversas distorções que estão tentando fazer aí, tudo parte do plano inicial de Deus, que é a família. A família é a base de tudo, a família é a base da sociedade. Tá? Então, os pontos que entendemos e aplicamos contra a sociedade partem inicialmente da família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Então, isso que é interessante. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. Então, basicamente aqui, subtópico primeiro, origem da família. Ela vem de Deus. Deus a idealizou, logo Deus a criou, e família vem de Deus. Segundo, o que é a família? No sentido não de composição, como é composta, mas aqui o que é a família em si. A família, ela é a base de tudo, é a base da sociedade. Quando eu digo de tudo, você entende. No que tange pensamento, vivência aqui nesse mundo, parte inicialmente da família. Então, todas essas distorções que nós vemos aí hoje, partem, a princípio, é claro, da entrada do pecado no mundo, e uma das coisas que o pecado fez, e tem feito, né, ao longo do tempo, em muitos lugares, é destruir essa visão
clara que nós temos do que é família. Então Deus idealizou, planejou, projetou, e o diabo tem lutado e se feito valer de diversos artifícios para que aquilo que nós conhecemos como família se destrua, né? E haja aí essa desagregação, tá? Que se separe. Então, o ponto básico é, aí você já tem o primeiro subtópico, onde você entendeu a origem da família, e tem aí o segundo subtópico para te auxiliar com o que a família é, a base, tá? Continuando aqui, nós temos então o segundo tópico, fundamentos da família cristã, tá? Percebamos que no primeiro tópico a gente viu família como um todo, quer seja ela cristã ou não. Mas agora a gente passa a entender o seguinte, a família cristã. Por quê? Porque a família cristã ainda é a única que segue os padrões divinos, ainda é a única que segue o modelo inicial, o plano inicial de Deus para a família. Então, por isso que a gente vai se basear não só por sermos cristãos, mas pelo fato de entendermos que a família cristã é aquela ainda que guarda todos os preceitos, toda a ideia, todo o plano original de Deus para com a família. Então, quais são os fundamentos dessa família cristã? Em primeiro lugar, nós temos aí o casamento monogâmico e heterossexual. Eu dividi em duas partes para ficar mais fácil. Uma primeira parte eu falo sobre monogamia e a segunda parte eu falo sobre a questão de ser heterossexual o casamento. Falo sobre monogamia. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Está muito claro no Novo Testamento. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas sobretudo exigido. Então nós temos aqui, está aí, professor, para você trabalhar, elaborar em loco, né, para você, aluno também que nos acompanha, entender uma coisa. Nós temos algo muito presente, muito comum para algumas pessoas, né? Não, claro, nunca foi para Deus, nunca será, mas para algumas pessoas, essa questão da poligamia, né? O primeiro caso bíblico é um caso de bigamia, onde um homem chamado Lameque, descendente de Caim, toma duas mulheres para si, está lá em Gênesis 4, e ele toma duas mulheres e, né, Bila e Zilá, e casa-se com duas mulheres. Então a gente já começa a ver a degradação, os malefícios que o pecado vem trazendo. Então, o primeiro caso bíblico de bigamia. E aí a gente passa a perceber que, com o passar do tempo, vão havendo muitos casos de poligamia, inclusive dentre os homens, que nós temos como abençoados na Bíblia. Você pega aí homens como Davi, cerca de quase, há contagens aí que apontariam 10 mulheres que Davi teria se casado ou tido ao longo de sua vida. Salomão, muitas mulheres, esse sim foi o que mais teve mulheres, esposas. Gideão, né? Juízes 8:30, você percebe lá, diz que Gideão teve 70 filhos, por quê? Porque tiveram muitas mulheres. Então a gente passa a perceber esse processo aí da chamada bigamia, quando um homem é casado com duas mulheres, e vice-versa, uma mulher casada com dois homens, e a poligamia, né? Quando um homem casado com muitas, inúmeras mulheres e vice-versa. Embora o contexto bíblico, o contexto, quando eu digo bíblico, não que a Bíblia aprove, não que Deus aprove, mas o contexto histórico baseado na Bíblia, aponta-nos o fato de que havia muitos casos de poligamia, isso no Antigo Testamento, tá? Isso não quer dizer, é claro, que Deus tenha aprovado, que Deus tenha liberado, que Deus tenha incentivado, que Deus tenha idealizado isso. Nunca partiu de Deus, nunca foi de Deus, não é de Deus isso. O plano inicial e o projeto de Deus não coube e não cabe bigamia nem poligamia. Prova disso é que Deus faz Adão, um homem, e Eva, uma mulher, somente. E casa ambos, né? Isso é o que é interessante. Então, nem monogamia, nem poligamia fazem parte do plano inicial de Deus. Mas quando nós deixamos o Antigo Testamento e partimos para o Novo, a gente passa a perceber algo interessante. As coisas vão meio que se ajustando a partir de então. Ou seja, tanto é que os requisitos para serem obreiros no Novo Testamento nos apresenta lá a ideia de marido de uma só mulher, né, para o bispo, ou o episcopos do grego, e também para o diácono, que está lá em 1 Timóteo 3, a gente percebe isso, Paulo escrevendo a Timóteo, vai falar sobre os requisitos a serem preenchidos para exercer o episcopado, exercer o diaconato, e dentre eles consta, e dentre eles está ali presente o fato de que tal homem, tal obreiro, tal homem que ansiasse e desejasse essa questão, essa função, deveria ser marido de uma só mulher. Então, ao contrário do Antigo Testamento, onde nós vemos Eucana casado com Ana e com Penina, embora a gente saiba que naquele tempo havia algo baseado no Código Hammurabi, que quando uma mulher não podia dar filhos a um homem, esse homem, baseado em tal código, lembrando, gente, que
né, no tempo, não vou dizer o tempo de Eucana, que já havia lei, mas tempos anteriores a Eucana, como o de Abraão ali com Sarai, né, a gente percebe esse processo lá, em que Sarai dá sua serva Agar para Abraão, mas naquele tempo, então, baseava-se nesses códigos, nessas leis antigas, embora ainda não havia ou não houvesse ainda a lei de Moisés. Mas o Novo Testamento fica muito claro para nós. Esse é o ponto a se entender e se trabalhar. Com isso, a gente fecha dizendo que bigamia e poligamia nunca fizeram parte do plano e do projeto inicial de Deus. Só a monogamia. Partindo então para o segundo, nós vamos falar sobre a heterossexualidade. Ok? Falando sobre isso, dessa forma, né, ou da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual. Então, assim como é monogâmico, também é heterossexual. Isto é, construído por um homem e uma mulher. Então, olha aí o plano inicial de Deus. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Então, Deus criou o homem, logo macho, criou a mulher, logo fêmea. Então, macho e fêmea os criou. Então, o gênero foi definido ali. Então, toda a definição de gênero, baseada na Bíblia Sagrada, é claro que a Bíblia nos relata como aconteceu, toda ela mostra isso. E uma vez que Deus casa esses dois, a saber, Adão e Eva, dando a eles um modelo do que seria casamento, nós passamos a compreender a partir daí, a partir da Bíblia Sagrada, a partir dos relatos que ela nos traz, que o casamento também, além de ser monogâmico, é heterossexual. Tá? Isso é interessante. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Foi a resposta dada aos fariseus. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico, ou seja, o gênero da pessoa. Esse que é o ponto aqui, por isso que eu destaquei biológico, para você, professor, aí. Então, o gênero é baseado em quê? No sexo biológico. O que é o sexo biológico? É aquele que a pessoa tem ao nascer. Esse é o ponto. Então, muito mais do que simplesmente só a genitália para mostrar. É bem mais que isso. É isso e mais. Isso que é interessante. Toda a composição masculina difere completamente da composição feminina. Esse é o ponto. Então, o corpo do homem tem questões na sua composição que diferem em muito o corpo da mulher e vice-versa. Então, já nasce homem, nasce mulher e não nasce outra coisa. A gente vai falar já já sobre isso. Então, eu estou tentando trazer a linha e eu peço que você faça isso, professor, para que se você tocar em alguns assuntos aqui agora, alguém na sua aula pode antecipar, ou seja, adiantar um assunto que você já falaria lá na frente. Isso pode meio que embolar a sua aula aí. Então, o ponto é esse. Não há um terceiro sexo. Então, não existe um terceiro sexo, por conseguinte, um terceiro gênero. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Então, aqui nós temos a base do casamento, ok? Qual base é? A princípio, o fato de que o casamento é monogâmico, entre um só homem e uma só mulher, ambos se juntam e se casam, e heterossexual, repetindo, homem e mulher, tá? Não homossexual ou qualquer outro tipo de coisa. Continuando aqui, o casamento indissolúvel e confessional, outra base do casamento. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel, ou seja, não pode ser dissolvido, não pode ser desfeito, não pode ser quebrado. O que Deus uniu, não separe o homem. O casamento bíblico é feito para durar. Então, inicialmente, gente, aqui costuma haver aqueles problemas em sala de aula, né, em loco ali. Por quê? Porque geralmente é nessa parte da aula, professor, que as pessoas pegam e se apegam, eu diria assim, às suas situações. É quando eu tento olhar para a Bíblia com a ótica da minha vida, sendo que eu preciso olhar para a Bíblia com um período, entender o que a Bíblia me diz, para que a partir daí eu possa entender como agir ou como reagir com uma situação na minha vida. Esse é o ponto. Resumindo, para ser mais exato ainda. Então, às vezes a pessoa fala, o casamento é para durar, mas eu me casei com a pessoa errada. Tudo que nós temos quanto casamento hoje sofre uma influência do pecado. É um homem que está com a natureza pecaminosa, casando-se com outra mulher com a natureza pecaminosa. Então não há perfeição em nenhum dos dois. Logo, se duas pessoas imperfeitas estão se unindo, não dá para sair perfeição de duas pessoas imperfeitas. Então, deve suportar, entender, procurar um ajudar o outro. Isso é casamento. Então, esse é o ponto. Aí surge lá na lição um ponto que seria a chamada cláusula de exceção. Qual seria essa? O adultério. Ou seja, então há textos que dão vazão, dão base para dizer que em caso de adultério pode haver separação. Eu diria o seguinte, a pergunta é, a gente está falando de poder haver a separação no caso do adultério, ou de que se deve haver, é um dever, é uma lei, é uma norma? Essa seria a pergunta. Jesus normatizou isso. Jesus disse que em todos os casos que há separação, todos têm que
Desculpa, Jesus diz que em todos os casos que adultério tem que haver separação? Não. O que vai valer aqui, nesse caso, ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído. Então, o perdão ainda pode resolver, o amor ainda pode corrigir um mal causado por alguém. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo uma situação difícil, esteja passando um momento difícil, é claro, há que se analisar casos e casos, mas o que a gente quer ver na lição aqui não são os chamados casos e casos, porque numa aula como na EBD você não tem tempo de analisar todos os casamentos dos seus alunos que estão aí, ou situações que eles vão estar trazendo aí, porque tem pessoas que estão passando por dificuldade, não vai querer dizer, vai dizer, eu conheço um amigo, eu tenho um parente que está passando, e agora, o que esse parente faz? O que esse amigo faz? Geralmente alguns fazem isso, mas independente do que seja dito, o que nós estamos tentando entender nessa lição é a questão original. Antes de parar para falar sobre os nossos casamentos, precisamos parar para entender o que Jesus queria dizer, a mensagem, a visão que ele queria passar. Esse é o ponto interessante. É a dureza do coração que levou a coisa para esse lado. Jesus disse, nem sempre foi assim, ou seja, no início não era assim. A questão tornou-se assim. E quando é que tornou-se? Pela dureza do coração humano, é que gerou e causou todo esse problema. Então nós temos aqui, tá, então, há sim casos em que existe a traição, a adultério, a pessoa não consegue mais conviver com o outro, então se separa, ok. Mas isso não é uma norma, regra. Não há nada na Bíblia mandando a pessoa se separar caso tenha sido traído. O que a Bíblia manda é perdoar, mas se não houver possibilidade, né, aí há de se conversar a esse respeito. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que já é uma outra questão analisada lá por Paulo em 1 Coríntios 7. Há aquele caso em que uma pessoa cristã está casada com alguém que talvez tenha sido cristão no passado e depois se afastou, não serve mais a Deus, ou nunca se entregou a Cristo Jesus. Então, o que fazer em casos como esse? Há casos em que essa pessoa não cristã quer ir embora, quer deixar a casa, quer abandonar o lar. Então, Paulo orienta para que a pessoa permita que o outro vá, que o crente que ficou permita que o não crente, né, o não cristão se vá, a fim de que não haja uma espécie de julgo sobre esse crente, a fim de que a situação não se agrave sobre esse crente. Pode até acontecer, talvez, uma questão ou outra, uma oração, alguma coisa mudar, e essa pessoa se converter, se arrepender do que fez e voltar para casa, mas a princípio, para que não haja todo um problema maior, um agravo maior, que esse cristão, esse crente, permita que essa pessoa vá embora. Então, dando aí, quem sabe, um respaldo, uma visão, segundo alguns dizem, para casar novamente. Mas o ponto a se entender, basicamente, é que o cristão ainda assim não deve dizer vai, ainda assim é bom que se ore, que se converse, e Deus ele vai resolver as coisas. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Esse é o ponto. Tudo que foi dito aqui, entendido, estudado, analisado, são exceções. Tá? Não é a regra. Porque a regra, por que não é a regra? Porque a regra é perdão, é pedir a Deus, é direção, é força para perdoar, por mais difícil que seja. Outro ponto, então falando sobre casamento ainda, indissolúvel, acabamos de ver isso, nós temos outra questão que aí é o casamento confessional. Em que sentido ele é confessional? A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Então, confessional em que sentido? O bom para que um casamento flua e ocorra da maneira correta é que ambos professem a mesma fé. Essa visão do jogo desigual, né? O crente casar com o descrente gera um grande problema. Do tipo, o crente dizer, não, eu me afeiçoei por uma pessoa que não é crente, mas eu vou orar, eu tenho certeza, estou convicto que Deus vai salvar. E Paulo diz, como julga tu, pois, mulher, que salvará esse homem? Você, homem, e essa mulher, como é que vai ser isso aí? Paulo fala em 1 Coríntios 7. Então, é certo de que essa pessoa não crente vai se converter? Ou seja, esse julgo desigual aí não pode gerar um problema ainda maior? Então, o casamento, além de ser, para que dê bem, seja indissolúvel, e tem que ser mesmo, ele também precisa ser confessional, que ambos confessem a mesma fé, professem a fé em Cristo, que ambos tenham a mesma visão quanto à Bíblia Sagrada. Isso é interessante, porque às vezes você tem uma pessoa de uma igreja cristã, evangélica, protestante, que se casa com alguém que é de uma seita. Olha aí a dor de cabeça que é isso. Então, vai haver atrito também dentro do lar, e isso é bom que se perceba. Continuando, nós temos aqui o terceiro tópico, a sutileza da nova configuração familiar. Então aqui, lá no início, tópico 1, a gente viu a base, o processo, que é a família, definimos família. Aí, no tópico 2, bases que sustentam a família cristã. Família cristã. E agora a gente vai estar vendo algumas sutilezas, ou seja, a sutileza da nova configuração familiar. Aqui, professor, tópico 3, para você entender aí, o que a gente vai falar aqui agora são coisas que dizem ser família e não são.
coisas que eles estão tentando empurrar para dizer e tentar provar que é família. E isso é um grande perigo. Vamos lá, pelo menos aos olhos daqueles que servem a Cristo Jesus. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então a gente percebe que nós, os cristãos, não professamos crença nesse quesito, nesse sentido aí. Então, antes de tudo, primeiro passo, entender qual deve ser o nosso posicionamento diante de pessoas que pensam assim, agem assim, pessoas homossexuais. A gente ama, tá? Nosso posicionamento é esse, nós amamos a pessoa, porém, não aprovamos a conduta nesse sentido aí, porque isso fere aquilo que nós cremos a partir, baseado na nossa fé, amém, no Deus que nós servimos. Dito pois isso, essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Então o que nós temos aqui, e você lendo a lição, vai ver lá que no dia 5 de maio de 2011, o STF, ele aprovou a união ali homoafetiva. Então a união homoafetiva foi aprovada em 5 de maio de 2011. Lá para outubro, do mesmo ano, né, outubro, dia 25, se não falo a memória, de outubro, né, também foi aí, o STJ foi lá e também acionou aí cartórios a fim de que também aceitasse, né, de maneira oficial o casamento. Mas o que é o ponto básico a se entender aí? Isso não é uma lei. A gente percebe a princípio não é uma lei. O nosso ponto aqui não é tanto uma questão de Estado. Então, nosso ponto aqui não é o que o Estado diz, pensa ou acha. Nosso ponto é que, independente das decisões tomadas pelo Estado, nós temos o nosso posicionamento. Nosso posicionamento é baseado na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é quem nos orienta, logo nós a seguimos, logo nós a observamos, logo nós praticamos o que nela está dito para ser praticado e não praticamos o que nela está sendo proibido que se pratique, tá? Então, aqui é entender o seguinte, casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? O Estado pensa assim, o mundo pensa assim, mas nós assim não pensamos, nós não aprovamos isso, embora nós amemos as pessoas que isso fazem. Nós sentimos por elas um grande amor, oramos a fim de que elas possam ser alcançadas como nós somos por Cristo Jesus e que haja mudança, bênção, graça e poder de Deus e do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Tá aqui mais para poder entender esse processo. Ponto 2 aí. Sexualidade não binária. Aqui a gente já passa a perceber uma coisa interessante. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Lembrando que binário já fala muito claramente, né? Binário é essa constituição, essa visão que nós temos quanto a gênero, quanto a sexo. Ou seja, dois gêneros, a princípio, né, opostos, tá? Distintos e opostos. De um lado o masculino, do outro feminino. Ok? Macho, fêmea. Homem, mulher, masculino, feminino. Então, isso é binário. Binário. Tá nessa visão. E o não binário é alguém que não se encaixa nem de um lado nem do outro, que não se considera ou não se vê nem homem nem mulher, ou até mesmo acaba vendo-se os dois. Né? Um homem, na nossa concepção, ok? Nossa concepção binária, é um homem que olha para si e não se considera homem. Ele não se vê como um homem, também não se vê como uma mulher. Então ele é um não binário. Ou se vê como ambos. E a mesma coisa com uma mulher que não se vê mulher, se vê homem, ou nem homem. Se não se vê mulher, nem se vê homem. Mas, ou até mesmo os dois ao mesmo tempo. Então, pessoa não binária é isso aí. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino, tá? Muito mais. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Então, outro ponto a ser analisado e entendido. Por quê? Porque isso contraria não só o que nós entendemos quanto à questão biológica, como contraria diretamente o plano e o projeto de Deus para com o homem. Então, era como que se criasse de maneira ilusória uma terceira raça, logo um terceiro gênero, logo um gênero ou até mais gêneros. Então, a gente percebe aqui que esse é mais um perigo que a família corre. E nós, a cada dia, né, estamos enviando nossos filhos para a escola a fim de que eles possam aprender, e é bom que a gente faça uma supervisão para entender o que está acontecendo lá, porque essas são coisas ensinadas.
São coisas passadas e repassadas. Então, compete a nós, cabe a nós ficarmos atentos quanto a isso aí. Tá? Então, basicamente, é aí mais uma distorção, mais uma discrepância, né, mais uma visão errada, errônea e contrária à Bíblia Sagrada. Já visto o fato de que, biologicamente, já veio tudo definido. Tá? Não há o que se dizer, o que se pensar. Logo, é homem, porque nasce homem. Mas a pessoa não binária, geralmente, ela diz que essas concepções que nós temos de gênero e sexo não são realmente o que a pessoa tem ao nascer, mas elas são impostas, ou seja, um menino só é menino porque alguém lhe disse que ele é menino, alguém passou anos lhe falando que ele é menino, que ele tinha que brincar com carrinho, que ele tinha que entrar no banheiro masculino, então isso foi imposto a ele, da mesma forma que isso teria sido imposto à mulher. Então um não binário pensa assim, que a sociedade, segundo eles, né, sociedade geralmente voltada à religião, esse processo todo, acusam a Bíblia, acusam a questão patriarcal da Bíblia, todo esse processo, mas nós entendemos o seguinte, gente, não há o que dizer, não há o que falar, não existe sexualidade não binária, tá? Ou é homem, ou mulher, ou macho, ou fêmea, e esta é uma das maiores verdades que a Bíblia nos apresenta. Logo, ao nascermos, a gente já nasce com tudo definido, eu diria até mais pré-definido. Ok? Vamos lá, então. Nós temos o quarto e último tópico. Princípios bíblicos para uma família sólida. Uma vez que vimos no tópico 1, o que é família. No tópico 2, vimos aí a base para essa constituição da família, no que tange aí a família cristã. Vimos no 3, perigos, distorções, ou seja, que distorções? Coisas e questões que não são famílias e as pessoas estão tentando empurrar para dizer que são. E agora no tópico 4 a gente fecha falando sobre princípios bíblicos para uma família sólida. O que fazer agora? Diante de tudo que eu vi a partir do tópico de número 2, lá para o finalzinho, porque falou a questão de adultério e tal, quando a gente começou a se deparar com isso aí na lição, a pergunta é agora, no tópico 4, o que a gente faz para lidar com isso? O que fazer para não cair nesses engodos? É entender isso aqui. Os princípios bíblicos para uma família sólida, ou seja, é a Bíblia limpando toda a sujeira. Primeiro ponto aqui, o papel dos pais. Então a Bíblia orienta os pais a cuidar de seus filhos. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Então está mais que claro isso aí para nós. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Então está aqui. O que a gente vê, professor, fechando a nossa lição, caminhando para o final, só temos mais um tópico para fechar, um subtópico, melhor dizendo, é entender o seguinte, o papel fundamental que os pais têm na criação. Então, acho que passaria horas aqui falando sobre isso, mas eu acho que um resumo que eu faria disso é nós pais nos posicionarmos, nós pais deixarmos de sermos neutros. Muitas vezes a gente tenta, para fugir da educação correta a dar aos filhos, a gente acaba dando a eles o que eles querem, no sentido de dar a eles aparelhos tecnológicos avançados, uma internet ultra veloz, mas a gente nem monitora isso. Eles estão lá com o celular na mão, as redes sociais na mão, tudo lá, e eles vão acessando, adquirindo esses montes de conteúdos contrários à Bíblia, conteúdos terríveis, isso vai entrando neles e depois para tirar fica muito difícil. Então, compete a nós pais entendermos isso. E para fechar aqui o papel da igreja, eu disse que seria uma aula bem resumida, já vi o fato que já passou. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade, ou seja, igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. É a missão da igreja também curar uma sociedade doente. Então, outro ponto. Nós, como pais, cuidando de nossos filhos, orientando-os dentro do nosso lar, maridos ajudando e auxiliando as esposas e vice-versa, e ambos cuidando dos filhos, mas também a igreja marchando, a igreja militando, a igreja correndo atrás, a igreja buscando, a igreja desbravando, a igreja desafiando todos os dias, enfrentando o inferno. Então, também fará com que a gente vença. Tá? Porque tem gente que acha que igreja e cultuar é único e tão somente entrar num culto
e ficar 2 horas dentro de um templo e ir embora, mas há questões de leis que, embora a gente não entenda, mas tem que ser feitas, estatutos, questões burocráticas, se a gente acha ruim, acha desnecessário, mas se nós não nos municiarmos disso, não o fizermos corretamente, essas discrepâncias e distorções que a gente acabou de ver aqui, podem muitas vezes acabar até mesmo se infiltrando ali, tentando contra nós. Então, também está aí mais um papel importante, que é o papel da igreja. A igreja precisa sim, a igreja deve sim, a igreja, glória a Deus, está sim, a igreja verdadeira está sim lutando para vencer neste mundo. Amém? Concluindo aí a nossa lição, que Deus nos abençoe, está aí a conclusão, chegamos ao final de mais uma lição bíblica, vimos que a família está sob ataque, é uma grande verdade. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como o adultério, fujamos dele, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Meu Deus. O engodo do diabo. Nesse contexto da desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca afirmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue ao santo. Está aí, gente, mais uma lição, né? Está aí, deixa a foto hoje da minha família, minha esposa e meu filho, nós aí juntos fazendo a obra do Senhor, adorando, bendizendo, exaltando e glorificando o nome do excelso Deus. Tá? Que Deus nos abençoe, que Deus guarde nossas famílias, que Deus nos fortaleça, que Deus também nos desperte a fim de que possamos lutar pela nossa família. Fiquem com Deus, todos vocês, um prazer estar aqui mais uma vez. Até a próxima aula. Paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.